Oi, turma, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre o texto do professor Flávio Rezende, que eu coloquei como leitura complementar na disciplina, a pedido de alguns alunos, né? O texto denominado Fronteiras de Integração entre Métodos Qualitativos e Quantitativos, do professor Flávio Rezende, da UFPE. O que o texto traz, né? Ele faz uma discussão sobre o problema da integração entre a pesquisa qualitativa e quantitativa na ciência política. A hipótese central do autor é que existem zonas de exclusividade e integração entre os métodos quali e quanti. O que ele quer dizer com zonas de exclusividade? Que algumas pesquisas elas têm um foco, um coração que é especificamente qualitativo, né? E aí elas não poderiam ser trabalhadas a partir de uma abordagem quantitativa. Com a publicação do livro Design Social Inquiry, do Gary King, na década de 90, a gente teve uma discussão na ciência política com um forte argumento de similaridade lógica entre pesquisa qualitativa e quantitativa. O principal argumento desse livro é que a similaridade permite que o pesquisador possa fazer inferências, tanto na pesquisa qualitativa quanto na quantitativa, desde que as pesquisas qualitativas seguissem a mesma lógica da pesquisa quantitativa, o que acaba gerando uma certa hierarquia, né, do método quantitativo sobre o qualitativo na argumentação do autor. Por quê? Dos autores. Porque só se pode fazer inferências a partir da lógica quantitativa. Então, para eles, esses autores, você poderia fazer pesquisa qualitativa seguindo essa mesma lógica, esses mesmos pressupostos, né, para realizar inferências causais. Qual é o argumento que o professor Rezende traz para a gente ao abordar a teoria das demarcações essenciais? O argumento principal é que existe esse núcleo central, que eu falei para vocês, com áreas de exclusividade de um dos métodos, especificamente o método qualitativo, a abordagem qualitativa. A ideia central é que existem certos desenhos de pesquisas que não podem ser desenvolvidos do ponto de vista quantitativo, apenas qualitativo. E aí o autor desenvolve especificamente 3 campos de estudo ao longo do artigo, de maneira resumida aqui. Ele vai trazer para a gente os estudos históricos comparados, que buscam entender os padrões que causam um dado fenômeno, fenômenos políticos singulares, como revoluções e impeachments, e daí a pergunta que se coloca é: quais são as condições para se ter um impeachment, né? O que é necessário? Até que ponto algumas condições elas podem estar presentes, mas não são suficientes para que se tenha um impeachment, o impedimento de um presidente, por exemplo. Essa é uma pesquisa claramente qualitativa e não quantitativa. Não adianta eu pegar dados quantitativos para tentar medir, ou não medir, perdão, ver as causas do impeachment. Isso porque ele vai trazer um dado que é muito importante no texto, é que as pesquisas qualitativas, elas buscam principalmente as causas. Enquanto, quando a gente faz um trabalho quantitativo, principalmente de modelos, com equações, modelos de regressão, análises inferenciais do ponto de vista de regressão, a gente quer ver o efeito da política ou de um determinado fenômeno, perdão. A gente quer muito mais entender os efeitos, medir esse efeito. E a pesquisa qualitativa ela traz muito mais uma análise profunda das causas, né? Então são lógicas diferentes. É isso que o professor Rezende vai trazer para a gente à luz da teoria das demarcações essenciais. Um terceiro tipo de estudo que ele traz também, que é os estudos das instituições, né? No qual é necessário analisar a relação entre os atores, as regras institucionais formais e informais, e isso não é possível fazer do ponto de vista da lógica quantitativa, de você fazer um survey para entender lógica formal e informal. Claro que você pode fazer um survey a partir das perspectivas dos atores, sempre, mas você não vai entender, por exemplo, questões relacionadas a reformas, a grau de autonomia, desenhos institucionais, a partir de uma abordagem quantitativa na ciência política. O autor argumenta que o reconhecimento desse núcleo central permite que o pesquisador selecione o seu desenho de pesquisa, sua abordagem metodológica, a partir de critérios, né? E não por uma predileção que ele tenha sobre um determinado método, como eu já falei antes para vocês em vídeos anteriores. Não é porque eu gosto de quali que eu vou fazer um desenho qualitativo.
Não é porque eu tenho facilidade com abordagem quantitativa que eu vou fazer um trabalho quantitativo. Ao contrário, eu tenho que ver qual é a necessidade do meu objeto. Então, a tendência da área tem sido muito na direção da integração entre os métodos, né? De uma triangulação. Porém, o professor Rezende também me chama a atenção que nem sempre é possível fazer essa integração e essa triangulação. Ela é desejável porque ela aumenta a nossa capacidade de inferência sobre os nossos fenômenos, mas nossos dados, nossos fenômenos, né? Entender, compreender melhor, ver tanto as causas quanto os efeitos, mas nem sempre é possível. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Então, o recado era esse. Um abraço.